Boa noite, Trem das Lives começando. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós vamos receber JB Medeiros e vamos conversar sobre a biografia Roberto Carlos, por isso essa voz tamanha. Boa noite, JB, já vou chamando ele aqui. Marta Marins, boa noite. Valder, boa noite. Boa noite, boa noite. Peraí, deixa eu inverter aqui. Boa noite, JV. Sua câmera deve estar virada. Opa! E aí, Aí, tudo bom? tava virado. Tudo bom e você? Como é que tá? Eu tô assim, nervoso, ansioso para esse papo. Aí A eu gente fico. veio da roça hoje para Ah, é? fazer a live aqui. É Que que sinal lá. maravilha. Peraí. Estamos aqui com algumas pessoas de Uberaba, né, minha cidade, e alguns amigos que estão chegando aqui para o nosso papo. JB, então eu vou te fazer só uma breve apresentação para as pessoas que estão chegando aqui. O vídeo vai ficar registrado para que a gente possa rever a live depois, vai ficar no YouTube, né, do Trem das Lives. Para quem está chegando, boa noite a todos. Eu conversei com o JB pela primeira vez na Bienal Virtual do Livro, né? A gente Foi. falou sobre o Belchior, certo? E Apenas um Rapaz Latino-Americano, uma biografia. Também sobre o Raul Seixas. Raul Seixas, Não Diga que a Canção Está Perdida. Os papeizinhos ainda estão aqui marcados até hoje. E o JB lançou este livro, Roberto Carlos, Por Isso Essa Voz Tamanha. Eu convidei o JB com o seguinte: JB vai ser um ótimo presente para o Dia dos Namorados, né? Então vamos falar desse Opa, é verdade. livro, né? O livro é da editora Todavia, né? E nós estamos aqui, então, vamos conversar sobre Roberto Carlos, prioritariamente sobre a biografia dele. Obrigado pela sua presença. Como é que tá a vida aí nessa pandemia? Ó, a gente tá trabalhando, né? A vida segue, mas é triste ver a gente ter que passar por isso. Todo dia a gente pensa, né? É muito triste Sim. o que nós estamos vivendo. O mundo todo, né? O JB, então vamos, né? O Fernando Brengel está aqui, um abraço, Mônica Você Machado, está me Marco ouvindo Aurélio. bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tranquilo, aqui tá super jóia, né? Tá, Então tá bom. tá. Eu gostaria de começar pelo seu processo de criação, né? Eu acho assim, aí não dá para escreveu sobre o Belchior no momento em que ele estava desaparecido, escreveu sobre o Raul Seixas, que já estava falecido, e o Roberto Carlos está Certo. aí, uma personalidade que inclusive, né, vive mais reclusa, tem uma certa dificuldade em falar. Como foi escrever este livro? Como foi o processo, por gentileza? Bom, o Roberto, eu até falo disso um pouco na introdução do livro, né? Ele foi uma das primeiras missões que eu tive como repórter, quando eu era ainda um jovem foca, né? Como chamam no jargão jornalístico, as pessoas que estão começando, lá em Londrina, no jornal Folha de Londrina. E o Roberto, ele foi fazer um show lá no ginásio Moringão, e de última hora ele resolveu dar uma entrevista para o jornal em que eu trabalhava.
E aí, acho que, sabe que nem aqueles filmes de basquete que o treinador olha para o banco e olha assim, não tem ninguém, só tem aquele menino magrelo lá, vamos mandar o menino. E aí fui eu lá no hotel, a editora me mandou entrevistar o Roberto, mas foi uma coisa muito súbita. Eu não tinha me preparado, não tinha tido tempo nem de saber se eu conhecia o Roberto de fato, né? Então esse começo de relação, que foi em 1900, se eu não me engano, 1986, eu guardo com muito carinho, porque ele me recebeu bem no hotel, foi acho que uma das raras entrevistas que ele deu assim, tete a tete, né? É muito difícil do Roberto falar para uma pessoa só, a não ser a Glória Maria, talvez. Ele sempre faz coletivas de imprensa que tem centenas de jornalistas, né? Eu abri. Tem sido assim, né? E aí, eu fui, ele me recebeu muito bem, nós conversamos, né? A reportagem eu vi depois de tantos anos, eu vi agora, quando eu fui escrever o livro, eu pedi ao arquivo da Folha de Londrina, e eles me passaram os textos são péssimos, devo adverti-los, não os procurem, mas aquele momento marcou uma inflexão, eu passei a me interessar mais pelo Roberto, e também a procurar saber mais sobre a carreira dele em diversos momentos, né? E aí, aqui, depois já no jornalismo paulista, eu trabalhando no estado de São Paulo, eu voltei a entrevistá-lo, depois eu entrevistei para a Folha de São Paulo, enfim, eu fui, ao longo desses anos, eu fui me aprofundando nessa radiografia da presença do Roberto Carlos na música brasileira. Fui me dando conta de que ele era talvez mais importante do que qualquer um de nós suspeitávamos. E depois, recentemente, quando eu terminei o Raul Seixas, já tinha um problema com o Roberto Carlos, que era a proibição da biografia, da primeira biografia dele foi recolhida das livrarias por causa de uma ação judicial. E eu achava muito difícil fazer uma biografia outra dele, porque, enfim, era um território minado, né? Mas aí o meu editor me encorajou a fazer isso, eu comecei, e eu acredito que esse trabalho, ele abre caminhos para muitas, como diz o Lira Neto, um biógrafo muito respeitável do Getúlio e do Padre Cícero, a biografia, ela abre indagações. A boa biografia seria aquela que ela deixa um monte de coisas a serem respondidas, né? Então, acho que esse é o momento em que o Roberto passa a ser mais, até porque é a primeira biografia, de fato, né, assim, que não foi recolhida ainda, ele passa a ser ele passa a ser mais, eu diria, esquadrinhado pelo interesse historiográfico, jornalístico, né? Acho que tenho essa impressão. Então, a gente vai voltar a falar sobre a questão da biografia lá na frente, o processo de escrita, mas eu quero voltar para esse aspecto realmente de livros recolhidos, etc. Um dos primeiros elementos que vai chamar a atenção no livro, me chamou a atenção, quer dizer, essa história de indagações são 1000. Tenho 1000 indagações da vontade. Sim. E aí eu já estava com o seu telefone, eu fiquei aqui me segurando para não dizer, escuta, isso e aquilo. Por outro lado, eu acredito que também você já deve ter encontrado algumas pessoas, o livro foi lançado em abril, né? Sim. E você deve ter encontrado algumas pessoas que disseram para você, poxa, você não escreveu isso, ou você não contou aquilo, lá tem... Claro, claro. Todo livro, todos os livros. Né? E aí eu queria comentar um aspecto que é em relação ao acidente da perna dele. Certo. Eu sou testemunho ocular da história. Né? Quando o Roberto surgiu, eu tinha 8 anos de idade, ok?
Isso, para nós, não teve, eu acho que para o fã, não teve grande importância, sabe? Eu acho que a gente sempre soube do fato, teve uma revista lá atrás que fez uma fotonovela, Sétimo Céu, contando essas histórias todas, acho que foi em 67, um negócio assim. E para a gente, né, ele não canta com a perna, e ele sempre encantou a vida da gente. Eu acredito que as implicações disso são mais especulações de uma imprensa, vamos dizer, sensacionalista, ou de pessoas que... Como é que você vê esse aspecto, por favor, da imprensa sobre o Roberto Carlos? Olha, há uma questão sobre a imprensa que é complicada, porque você tem que... você está trabalhando para um jornal, para uma revista, enfim, em busca da informação, né, fazendo jornalismo profissional, existem aspectos da vida das pessoas que implicam e impactam, digamos assim, em todo o desenvolvimento da carreira dela, né? Então, seria muito esquisito você pedir para os jornalistas não tratarem desse assunto. É um assunto que é traumático na vida de um artista, né? Que também ele mesmo fez canções falando disso, né? Enfim, eu acho apenas que, como você bem disse, isso não pode ser o único ponto de inflexão para você tratar da vida de um artista, né? Só a tragédia ou só os acontecimentos mais, digamos, desagradáveis ou infelizes, não é bom você pautar o seu trabalho só nesse... Para qualquer tipo de jornalismo, né? Não é bom você achar que só pode ser... Uma biografia, ela não pode, de uma forma, para ser bem claro, ela não pode evitar os temas. Isso ela não pode evitar. Ela não pode pular tema nenhum. Porque seria uma traição, né, ao leitor. Né? O leitor, ele procura saber a coisa de uma forma mais... Agora, você pode tratar isso de maneira bem... humana, sabe? Porque o jornalista, às vezes, tende a pensar que ele tem que ser muito frio, que ele tem que ser muito... que as pessoas não importam, que o entrevistado não importa, que o destino das pessoas não importa. Eu mudei um pouco ao longo dos anos, já tive um pensamento mais ou menos assim, tá? De ser completamente seco e duro, mas a verdade é que as pessoas, o jornalista não pode agir assim, sabe? Ele tem que agir como um ser humano e tem que ter respeito pelo outro ser humano. E isso ele tem que estabelecer dentro daquele corolário de regras que regem o bom jornalismo, né? Então eu acho que você tem que saber como falar. Eu procurei abordar todos os temas da trajetória do Roberto com respeito, especialmente com essa palavra respeito, sabe? Respeito por ele, respeito pela família, respeito pelos leitores, mas também sem fazer nenhum tipo de autocensura. Esse é um ponto fundamental para mim. Ok. Tem um outro aspecto que agora vamos dar uma passeada pelo livro, né? Para as pessoas. Você faz uma contextualização muito grande e muito bem profunda desse período. O que me chama a atenção, e aí é uma coisa assim que eu achei muito, muito legal, porque você nos dá outra percepção. Né? Normalmente a força do marketing, da publicidade, nos leva a pensar na dupla Erasmo e Roberto. E aí você chama atenção para Helena dos Santos, para Isolda, para o José Messias, para outros compositores, e nos dá essa percepção, né, do quanto o Roberto Carlos teve contato, ajuda de outros compositores, né, na sua carreira. Em relação ao Erasmo, que fez 80 anos ontem, os parabéns para o Erasmo, né? Você escreve uma coisa que eu achei, né, singular. Erasmo Carlos forneceu régua e compasso
para toda aquela geração de IEI, né? A real dimensão do compositor você está dando para a gente nesse livro a importância do Erasmo, por exemplo, e aí eu volto à questão de eu criança, é o Roberto Carlos, né? E aí eu me toco, opa, dá licença, deixa eu rever a história. Foi o Erasmo que fez, né, a versão do Calhambeque. Um pouquinho sobre Erasmo para a gente, por favor. Sim, sim. O que eu digo com esse régua e compasso do Erasmo, só explicando bem, é o seguinte: o rock and roll ele surgiu ali no final dos anos 50, e ele tinha uma conformação cultural norte-americana, um pouco também já britânica e tal. Anglo-falante, digamos assim, mas ele não tinha uma transposição cultural para o Brasil, uma transposição cabocla, digamos assim, adequada. Né? Não tinha um cara que soubesse fazer essa tradução. Né? Eu não falo da tradução literal, eu falo da tradução cultural. E o Erasmo, você pega, por exemplo, você citou o Calhambeque. Calhambeque é de um norte-americano, um compositor, chamado John Loudermilk. E o John Loudermilk chama Roadhog, a música original. Roadhog era uma música que ele fez para um pouco acerca da polícia de Nashville, na época. E essa música é um sucesso absurdo do Roberto Carlos. Né? Não só, depois ela foi vertida para o espanhol, ela ganhou outras culturas, mas sempre a partir do sucesso absurdo que ela teve no Brasil. E ela fez praticamente, ela cimentou o caminho para o Roberto Erasmo, essa canção, a versão do Erasmo para Roadhog. O que acontece? Eu procurei ir atrás do John Loudermilk, que já morreu faz tempo, mas eu queria saber se esse cara que fez essa música teve ideia do boom cultural que ele causou no Brasil, naquela época, com a composição dele. E eu fui atrás dos filhos dele. E um dos filhos dele, o Rick Loudermilk, é artista visual e uma pessoa muito refinada, ele conversou longamente comigo sobre o pai, né? E ele disse que essa canção não tinha a menor importância para o pai dele. Essa canção, ele nunca nem quis saber qual o destino dela, por um motivo muito simples. A canção lembrava a ex-mulher dele, sim, de quem ele se separou de maneira meio litigiosa, de uma forma meio agressiva. Houve um relacionamento agressivo no final, e ele não quis saber qual foi o destino ele nem falava dela, o pai dele. O John Loudermilk. No entanto, veja, o Erasmo pegou essa música e, dando nela uma mudança digamos, botando alguma pimenta, uma dose de uma coisa ladina brasileira, ele botou aquela pitadinha, e a música virou uma coisa, né, até virou uma coisa referencial. Na minha pesquisa, eu encontrei histórias em quadrinhos com o Calhambeque, a história do Calhambeque, do Erasmo, né? Eu usei calça Calhambeque. Pois virou uma marca. Virou uma marca famosíssima de roupa. Influenciou a moda, influenciou a botas de rock and roll, Calhambeque. Cinturão. Então é disso que se trata. O Erasmo, por que ele tinha, por que eu digo que ele tem esse approach, essa abordagem? Porque ele veio das ruas. O Erasmo é um cara das ruas. O Erasmo tinha o sentimento das ruas nele. Ele vivia, filho da mãe solteira, né? Na verdade, o pai ele veio conhecer muito tempo depois, e vivia numa pensão no Rio de Janeiro, e era um lumpen, né? Um homem, um garoto das periferias do mundo, digamos assim. E esse garoto, assim como outros em outros lugares, como Bob Marley na Jamaica, ele pegou essa música e transformou essa música
naquele incêndio comportamental que nós conhecemos, que como depois ficou traduzido como Jovem Guarda, mas era o movimento do Iê, Iê, Iê. Então, é isso, acho que é disso que se trata, entende? Essa comunhão feliz entre Roberto e Erasmo. Tá bom, então, ontem a Wanderleia fez 75 anos. Eu faço parte daquela geração absolutamente apaixonado pela Wanderleia. Pela ternurinha. Eu peguei o seu livro e olhei assim, fui lá estou sendo honesto, fui lá no Opa, tem índio remissivo. Caramba, ele vai falar na Wanderleia só na página cento e tanto, qual que é? Esse cara é machista, né? É machista? Eu procurei. E aí você vai... Por favor. Aí você vai e escreve uma coisa muito linda, que eu tenho essa percepção na carreira da Wanderleia, né? Daquela questão visual, de mudar o percurso da geração, ultrapassando limites, né, estabelecidos, e você vai... Capacidade de dizer não, uma coisa nova, né, para a mulher naquele momento, né, socialmente falando. E uma menina de 19 anos, porque ela tinha 19 anos naquele momento, o Erasmo estava com 24, né? E ela vai se equilibrando aí entre dois rapazes. Isso, dois astros. Como aquele filme, né, do Julie Jean, né? Ela criou essa imaginação, né? Ela, sem querer, sem também forçar nada, eles não são. É uma geração muito ingênua em certo aspecto, assim, né? Mas eles criaram essa ideia, essa ilusão de uma sociedade mais livre, né? Mais também dona do seu nariz, né? Era uma menina que podia sair de casa, cantar com os meninos e voltar para casa e continuar sendo uma menina de família, né? Como eles queriam que fosse, né? Porque antes dela era Celine Campelo, né? Era uma ideia de menina que o pai levava e ia buscar, entendeu? A Wanderleia não, ela ia sozinha. Isso parece pouco hoje, mas era muito na época. E, inclusive, causou problemas para ela, né? Com esses moralistas de botequim aí, muito problema. Mas a Wanderleia tem um papel fundamental. Inclusive, ela civiliza um pouco o Roberto e Erasmo, né? Eles eram muito machistas. Né? Eles mesmos dizem isso. Não sou eu que estou dizendo. O Erasmo disse isso na autobiografia dele e tal. Eles tinham essa ideia de que iam cuidar dela como irmãos mais velhos. E cuidar dela como irmãos mais velhos significa controlar, né? Na verdade. E eles nunca controlaram ela foi sempre a Wandeca. Ela vai fazer uma trajetória pessoal, né? Mas você tocou numa questão do machismo, né? Eu ontem vi no Jornal Nacional, eles fizeram uma matéria sobre o Roberto, sobre os 80 anos do Erasmo Carlos, e no mínimo deselegante, não lembraram que a Wanderleia existe e que faz aniversário no mesmo dia, né? É uma coisa complicada. Mas vamos em frente, né? Eu gostaria de citar, eu já comentei no nosso encontro anterior, que eu gosto das análises de músicas que você faz. Aí eu vou voltar no tempo. Eu estava lá em Uberaba, em 1964, com 8 anos de idade, e aí, para mim, né, na minha percepção de garoto, com 9 anos, um leão é um leão. O leão está solto na rua. Sim. E você vai fazer uma interpretação, uma metáfora em relação ao que isso representa? Você pode comentar isso claro. com a gente? Essa canção é do Rossini Pinto, né? Um leão está solto nas ruas. E era uma coisa que, nesse disco, particularmente, muito presente, porque parece que eles tinham ali, ainda é muito ingênuo, ainda é muito... Porque se você considerar que nos anos 50 já houve a Beat Generation, né, que lidava com temas muito mais ousados, tal, é uma coisa ingênua, brasileira de classe média baixa, mas era bastante ousado ele pegar uma canção que tinha uma metáfora de que era impossível você parar a juventude. Ela está solta nas ruas, o leão é a metáfora que o Rossini usa.
como se fosse um leão que escapa do zoológico e que pode levar a rebelião até a sua casa. Pode deixar tudo fora de controle, de repente, né? Então, eu gosto muito dessa canção do Rossini, eu gosto muito desse disco. Acho ele também muito ousado musicalmente, umas coisas muito, muito antecipatórias assim, do que viria depois, muito tempo depois. E se você pensar bem, o rock brasileiro mesmo, ele só explode como um movimento, né, cheio de ambição nos anos 80, né? Mas aquilo ali estava muito além do que talvez muitas das bandas dos anos 80 viriam a fazer. Eu vejo, por exemplo, assim, aí eu quero chamar um aspecto que você comenta, né, sobre o Roberto, dele falar para o Brasil, né? Ele conversa com as pessoas através das canções, e isso de uma forma diferenciada. Quer dizer, nesse mesmo período, quando eu estava brincando lá, para mim, ele também gravou o Brucutu, lembra do Brucutu? Olha o Brucutu. Sim. Que para mim era uma coisa, eu era criança, mas logo em seguida ele faz como é que chama a garota? Brucutu também é bem crítica em relação a um determinado personagem que hoje a gente vê, inclusive eleito deputados federais. Sim. Brucutus. Brucutus. Então, assim, aí o Roberto Carlos vai falar, então, quer dizer, algum tempo depois, né, a garota do baile, aquela coisa do medo, eu adolescente querendo chegar numa menina no baile e pedir para dançar, e aí a gente tem como é que chama? Uma outra percepção da música do Roberto Carlos. Eu gostaria de te perguntar, o Brengel está discordando aqui, dizendo para você... Eu vi. Eu explico para ele. Não foram ambiciosos. O Brengel, deixa eu só te posicionar, JB. O Brengel é lá na Pompeia, vizinho dos Mutantes. Sim, porra, Arnaldo. Não, o Brengel, o que eu disse, você está certo, foram ambiciosos. Mas é que, como eles não tinham... Por exemplo, você pega uma determinada fase dos anos 80, você tem discos muito experimentais, né? Você tem discos... A Jovem Guarda não era experimental, ela tinha o primeiro impulso dela era conquistar o mercado, era conquistar o ouvinte, era muito pioneiro demais, né? E não tinha... Você tem os Mutantes, evidentemente, aí é uma outra história, aí vamos escrever outra biografia. Mas os anos 60 no rock and roll, no Iê, 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 é isso que eu estou querendo dizer, o Iê, Iê, Iê não tinha essa predisposição. Inclusive, o Iê, Iê, Iê foi muito usado para fazer a primeira, digamos assim, o primeiro grande impulso do marketing, do merchandising. Ele citou a calça Calhambeque, foi nas costas do Iê. E se prestou mais a isso naquela altura. Agora, eu não estou de maneira alguma diminuindo as obras. Eu gosto delas e acho que elas têm uma autonomia em relação a essa circunstância histórica. Mas, historicamente, o rock, o Iê dos anos 60, era mais domesticado, era um pouco... Tanto é que ele deixou irritados os artistas que eram mais engajados politicamente, né? Essa história também está no livro. Então vamos lá. Eu vejo o seguinte, voltando à questão das músicas, eu acho que algumas músicas do Roberto atravessam o tempo. Eu, por exemplo, eu tenho que tomar um cuidado danado quando eu ouço as flores do jardim da nossa casa. Se bobear, eu choro, entendeu? Então eu vi para ali... Né, tem uma relação com a música Amigo, que eu acho muito legal, né, e aí é uma questão biográfica, pessoal também. O que eu estou curioso para te perguntar, quais são as suas músicas preferidas do Roberto Carlos? Eu brinco sempre que toda hora que eu falo numa live, numa entrevista, né, eu falo uma música diferente, que eu não sou muito fiel ao meu próprio gosto.
Porque eu estou ouvindo muito os discos dele, né? Aqui tem quase uma centena de discos. Então, eu tenho ouvido algumas coisas, especialmente de uns compositores mais menos, menos festejados, né, da parceria dele. Então, por exemplo, Helena dos Santos é uma que você mencionou, que eu adoro as músicas que ela fez para o Roberto. Eu adoro o Astronauta, e eu adoro, por exemplo, Do Outro Lado da Cidade. Eu acho isso uma coisa... É evidente que o Roberto, como o dono da palavra final, com os arranjos do maestro Pachequinho e com abaixo do Paulo César Barros, cada coisa vai dando um condimento, né? Que aquilo que você ouve não é exatamente o esboço do arquiteto, né? É como falar da obra do Niemeyer. Mas eu adoro Do Outro Lado da Cidade. Essa semana eu elejo como a minha preferida Do Outro Lado da Cidade, da Helena dos Santos, na voz do Roberto Carlos. É uma coisa fenomenal. Você comenta no livro, e é óbvio que eu comecei a ler seu livro e fui ouvir. Aí lavo louça ouvindo Roberto Carlos, faço, né, as tarefas cotidianas aqui. E me veio à lembrança a música Negra. Eu estou tentando achar aqui, eu não me lembro agora os autores. Sabe, Negra? Linda, linda demais da conta. E, do Roberto? Ela é negra, negra. Ah, bom. Oi? Meu Deus. Vou tentar lembrar. Puta. Tem duas negras. Tem duas. Meu Deus do céu. Já lembro. Vamos tocando que eu vou lembrar. Porque a minha cabeça, às vezes, eu tô cozido. Às vezes eu falo de Raul Seixas e misturo com o Roberto, e daí entra o Belchior no meio. Então, eu acho, assim, ele tem umas músicas que, se eu achar aqui também, eu já falo com você. Eu te remeto aqui, eu não estou conseguindo achar. Era a última música de um disco e ela não é. E aí deve estar no meio das coisas aqui né, da discografia. Mas vamos em frente. Das músicas preferidas, então, voltamos agora para a questão do que o Roberto Carlos legou. Nós temos aí um legado que você começa ali na apresentação, a gente volta para o começo aqui, né, que o Roberto Carlos Colla. Carlos Colla e Maurício Duboc. Isso, essa. O Colla acabou virando um dos grandes parceiros dele na fase mais madura. Fantástica essa letra, você tem razão. É uma música, eu fiquei aquele verso, cor do asfalto, onde eu piso, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ficar o pessoal do politicamente correto? Porque já baniram tantas letras de música, né, e já se discute tanto. Eu as vejo num contexto histórico, né? A Nega do Cabelo Duro, Nega Maluca, né? Essas músicas estão inseridas. Como é que você vê? Vamos só dar uma parte aqui que eu gostaria de ver sua opinião enquanto crítico. Né? Essas letras que, num determinado momento, todas aquelas gravações lindas do Grande Otelo, fazendo a Nega Maluca, com a Vanderleia, inclusive, né? Com quase todas as grandes artistas. Como é que você vê isso, o JB? Cara, você tem que... Eu acho que o debate em torno disso é bom. É bom o debate, é bom a dessacralização, né? Não existe nada que não possa ser discutido à luz de uma nova sensibilidade. Outro dia eu estava relendo que morreu Paulo Mendes da Rocha, o arquiteto, estava relendo uma entrevista que ele me deu, enorme entrevista, e o Paulo era
um cara refinadíssimo, assim, uma figura maravilhosa. E ele falava assim que o fato de hoje você tem do papel do homem, do papel da mulher, dessa unidade. Conseguiu ouvir, não? Não, deu uma falhada. O Paulo. Então, Paulo Mendes da Rocha, arquiteto, e ele estava me falando o seguinte, que o fato da sociedade estar questionando o papel do homem, o papel da mulher, essa unidade básica que foi, durante muito tempo, a única coisa que a gente admitiu, que isso mudaria a arquitetura também, que a nova arquitetura ia ser feita com base nessa a nova sensibilidade da humanidade para muitas coisas, né? E esse próprio papel masculino meio mantenedor, aquela coisa que a gente tinha no passado, isso não existe mais. Então, isso muda, ele falou que isso muda a arquitetura, muda tudo. Então, a música também muda. E a compreensão do que a gente viveu é importantíssimo. O debate sobre isso é importante. Eu não gosto muito do cancelamento, dessa coisa meio que você faz de forma como se estivesse expurgando a própria história, sabe? Interrompe o diálogo. Mas interrompe o fluxo histórico também. Você não compreende mais como é que você chegou aonde você chegou. Porque nós estamos evoluindo. E o fato olha a cabeleira do Zezé hoje ter outro sentido, né? Ela não tem mais o sentido que tinha. Ela virou uma canção inócua, mas naquela época não era. Naquela época não era. Para quem era gay em Cianorte, onde eu vivi, a vida não era fácil. A vida era se desviar das balas o tempo todo, né? Então a gente tem que entender isso, né? Mas não encerrar o debate. Encerrar o debate não é bom. Nunca é. Eu estava ontem um disco da Marlene, aquela rainha do... Eu ouço umas raridades de vez em quando, eu estava ouvindo Te Pego Pela Palavra. É um disco maravilhoso e lá pelas tantas, no meio de uma das canções, ela solta uma frase que hoje seria, né, bastante questionada. Assim, não dá para você desvalorizar um trabalho inteiro por conta de uma frase que uma cantora diz em relação a um compositor dentro de uma sociedade que vivia isso historicamente, não é? Claro. Outra coisa é o seguinte, você tem que entender também que certos artistas são produto de uma história, né? de um desenvolvimento, eles vieram de certas famílias com essas ideias, né? Você só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. Você vai cancelar o Tim Maia? Não sei, entendeu? É uma besteira tremenda, assim. A publicidade fez uma brincadeira interessante com essa música essa semana aí. Não sei se você já viu na TV. Não vi. Não, porque eles fazem justamente o contrário. Ele canta lá, só não pode brincar homem com homem, mulher com mulher, e eles mostram justamente os garotos brincando, meninas brincando umas com as outras, né? Estão quebrando essa bobagem aí. O JB, legado do Roberto Carlos que continua para as próximas gerações. Você listou uma série de coisas que eu concordo, né, são verdadeiras em relação ao que o Roberto Carlos fez para o show business, para a exportação da música brasileira, principalmente para as línguas hispânicas, né, aquelas coisas, todo aquele que eu acho que ele, né, o Roberto Carlos faz com que o artista entre pela porta da frente. Eu me lembro de uma passagem da Elis, que ela vai cantar numa casa de uma madame, e o pessoal deixa os músicos dela na cozinha, ela vai para a cozinha e se afasta da sala. A Regina Echeverria relata isso. Qual o legado do Roberto Carlos para as próximas gerações? Qual você acha que vai ficar? Bom, eu acho que nós temos, como ele já tem muita composição, né? Mais de
500 composições registradas com o Erasmo. Isso é um legado, né? Eu acho que é um patrimônio do Brasil, porque trata de tanta coisa, ele trata de tanta coisa nas músicas dele, ele trata de tantos gêneros, né? Ele desde a surf music até a black music americana, funk, a soul music. Então, o Roberto deixa isso, é evidente que é um patrimônio, mas eu acho também que, como ele se converteu num tipo de ícone, né? Ele chegou ao topo do que a gente pode entender como reputação, né, de um artista, somente cantando. Ele não fez nenhuma outra coisa, assim, ele não construiu estádios, não fez nada disso, ele só cantou. Então, ele passa essa ideia de que é possível, a partir do espírito humano, você construir as coisas. A arte, ela permite que as coisas sejam... Deu uma parada? Deu uma pausada. Construiu as coisas... O que eu queria dizer é o seguinte, que a arte, ela permite que a gente erija coisas palpáveis. Ela é o fundamento da existência humana, entende? E eu falo isso porque nós vivemos um momento de massacre generalizado do meio artístico, da atividade artística, criminalização da atividade artística, mas é paradoxal, porque ao mesmo tempo que nós vivemos esse problema, né, essa incompreensão, nós temos a única janela do mundo hoje intermediada pela arte, né? As pessoas estão vendo Netflix, estão vendo filmes, estão vendo conversando, vendo lives, ouvindo a Judith Butler, ouvindo até o JB Medeiros na internet e tal. Então é isso, cara. O Roberto é uma vitória da arte. É uma vitória da arte. E da arte que tem maior penetração social que eu já vi na vida, assim. É difícil você encontrar uma pessoa que não tenha pelo menos uma música do Roberto como a sua favorita, ou que não tenha ou que não saiba da existência de uma canção dele, que ela não tenha batido nele, nessa pessoa. E essa questão né, que eu achei super engraçado, ontem eu estava pensando nisso ao ouvir a Marlene. A Rádio Nacional criou uma rainha do rádio por ano, né? E aí você coloca de uma maneira assim, o Roberto Carlos ganhou a coroa lá no programa do Chacrinha e não largou mais, né? Não, e aí essa postura e a condução da carreira dele profissionalmente, do ponto de vista administrativo, é exemplar. Né? Exemplar, exemplar e é uma coisa nova também, né? Porque você não tinha... hoje você vê, vem os Stones tocar aqui, a partir de 89, né, começaram a vir grandes turnês desse porte, assim, as mega turnês com Rolling Stones, U2, essas coisas. E o Roberto, ele já lidava com essas dificuldades e essas questões do grande show, do show para mais de 100 mil pessoas, desde os anos 70, desde o começo dos anos 70. E ele meio que foi pioneiro no estabelecimento de certos parâmetros de apresentação ao vivo, com orquestra, com uma grande big band, assim, com luzes, com telões, né, com o Calhambeque passando atrás dele, assim, cenografia. Eu sempre vi os shows do Roberto como uma coisa também muito revolucionária do ponto de vista da mise-en-scène, né? Então, ele deixa muita coisa, é muito inaugural o trabalho dele na música, assim. Então, vamos lá. Ele inaugurou muitas coisas. Nós temos o lado polêmico do Roberto Carlos. Agora a gente vai tocar aqui nos assuntos muito delicados, mas assim que a mim pessoalmente interessa pouco no sentido da fofoca ou do falar por falar. Mas nós temos aí uma postura dele que levou a que ele fosse muito criticado, tipo mandar telegrama para Sarney, né, por conta do filme francês, ou
ou aquela história da imobiliária que você conta no livro, que eu não vou dar spoiler aqui para as pessoas, que eu achei um dos grandes absurdos do planeta. Enfim, o Roberto Carlos é um ser humano, né? Agora, a minha pergunta é, o que é material de biografia e o que é vida privada, para você enquanto escritor? Sim, sim. Eu acho o seguinte, você tem que demonstrar, a biografia, no final das contas, é um júri de um homem só, né? E nisso você tem uma responsabilidade muito grande, porque você vai dar uma sentença, né? A biografia, em última análise, ela é uma sentença que você emite sobre um personagem, né? Eu a prefiro ainda, a biografia, a autobiografia, porque a autobiografia ela é muito mais passível de expurgos, de você tirar as coisas que você acha desagradáveis ou que vão incomodar, que te incomodam, e a biografia não. Mas ela tem essa responsabilidade que é a de você passar um retrato que seja completo de uma figura, né? E o Roberto, a partir dos anos 80, talvez mais nos anos 90, né, ele passa a ser um homem de negócios com muita ascendência sobre o destino de muitas pessoas. Um homem muito poderoso, né? E é mais ou menos como você escrever sobre qualquer personagem também da política e tal. Quando a pessoa se torna poderosa, ela passa a exercer o poder, né? Às vezes o exercício do poder ele é feito com o auxílio das instituições que se colocam ao lado do poder. Então, advogados, escritórios de advocacia muito poderosos também, muitas coisas que talvez nem seja bom falar assim, mas isso é importante para a pessoa compreender quem é o Roberto Carlos, era importante eu colocar essas histórias. O que ele é hoje, o que ele se tornou, o que ele era em 1947, né, que é uma data-chave na vida dele. Era um menino muito, até o começo da carreira, até os 18 anos, um rapaz muito pobre, de origem muito humilde. Isso não o autoriza a ser autoritário no futuro. Não autoriza a mim, não autoriza a ninguém. Então, esse balanço entre o que a pessoa era e o que a pessoa é, dá uma ideia do ser humano, da figura humana, né? Que vive num mundo cheio de regras e às vezes ele vai e segue essa regra, segue aquela regra e tal. O Roberto, eu acho que todos os caminhos que ele trilhou estão no meu livro, né? Se isso, eu não tentei não fazer um juízo, mas eu não posso deixar de mencionar o que ele... De abrir um parênteses e, de um lado, assim, para mim fica muito claro que você gosta dele, né, que tem uma relação de respeito, de afeto muito grande. Por outro lado, tem também a questão do respeito para com o seu leitor. E aí você vai e faz para bons leitores, modéstia às favas, né? Eu acho que você diz mais até do que o que seria permitido, no sentido no sentido do advogado ali que vai ler e que vai fazer não sei o quê. Se a gente começar as pontas, você constrói ali deixa algumas indagações que, na verdade, nos levam a conclusões sobre certos aspectos da vida dele, etc. Uma das questões que você coloca de maneira muito legal, né, aí já na conclusão do seu livro, que é que, né, nós não vivemos mais, assim, quer dizer, você coloca, eu vou falar textualmente, se me permite. Roberto Carlos, que viveu tanto tempo se equilibrando no parapeito do muro da isenção política, pode ter chegado ao momento em que não se trata mais de neutralidade política, mas de um humanismo fundamental. No contexto da política atual, o senhor está chamando para uma
reflexão muito séria sobre a postura do artista em relação aos quase 500 mil mortos que nós temos aí nessa pandemia. Sim, sim. Eu acho que ele entendeu isso, inclusive. Eu não sabia qual era a posição dele, mas recentemente, durante a vacinação dele, ele foi vacinado 2 vezes. Ele fez questão de salientar que a ciência é o único caminho para você enfrentar uma tragédia do porte da que nós estamos enfrentando agora. Ele fez um pronunciamento em relação a isso, né, que tem um peso num homem dele, como ele, né, que tem milhões de fãs, tem um peso muito grande, ele sabe disso. E eu acho que tem uma responsabilidade que honestamente, aplaudo o que ele fez, acho bacana o que ele fez, mas eu acho também que ele vai ser posto à prova, não só nessa questão, em várias questões. Nós vivemos um momento, eu acho, essa é a minha posição como cidadão, um momento de ameaça aos direitos civis, aos direitos políticos, é um momento de tragédia generalizada também, humanitária, né? Muita fome no Brasil de novo, e que o Roberto é muito sensível a esses temas. Ele veio desse universo. O que eu falo aí é que eu acredito que aquela postura dele ao longo dos anos talvez tenha chegado a uma encruzilhada. Talvez ele não possa mais viver assim, se esquivando agora. Né? Muita gente acha que pode ainda, mas está ficando meio claro. Né? Nós estamos vendo agora, por exemplo, a questão da Copa América no Brasil. Né? Eu vejo todo dia apresentadores de esportes, pessoas que nunca vi se manifestarem de forma política, mas eles sabem que é mais que um problema político. É um problema humanitário, um problema de saúde pública, e que é importante que as pessoas mantenham uma posição firme a respeito. Né? Imagino. Não, quer dizer, eu acredito que muitas pessoas tenham artistas como guias, né? São norteadores aí de comportamento, etc. A gente está vendo aí essa questão toda que envolve o momento atual brasileiro, e não dá, né? Eu acredito que não seja... e aí eu gostaria de só uma... Qual o direito que a gente tem de cobrar? Né? A gente tem... eu penso que a partir do momento em que o indivíduo é representativo, e, por exemplo, a partir do momento que o indivíduo professa uma fé religiosa da forma como o Roberto professa, né? Precisa ser coerente, né? Precisa ser coerente com olhar para o outro, né? E não ficar só nessa questão aí. Certo. Eu acho que a questão de cobrar é assim, nós estamos falando aí de uma questão de cidadania, né? Sim. E a cidadania é exercida de muitas maneiras. Eu não acho que seja o caso de você, como eu disse antes, eu não acredito em cancelamento por isso ou aquela postura. O que eu estou querendo dizer é que nós temos uma interlocução com as pessoas que a gente ama, né? Com as pessoas que a gente admira. A gente não vive num mundo totalmente isolado, né? Isso é uma ilusão. E que é um momento que a gente espera, assim como a gente esperou durante a Segunda Guerra Mundial, ou durante certos acontecimentos, né, da vida brasileira também, que as pessoas boas, as pessoas decentes, elas se posicionem para que a gente consiga sair do buraco, né? Para a gente consiga sair da armadilha em que a gente está agora, nesse momento. O JB, a gente tem já estou começando a olhar para o relógio aqui mais seriamente. Então, vou fazer uma pergunta mais, assim, vamos... tem até um toque de humor, mas, enfim, né? É mais fácil escrever biografia de gente viva ou de gente morta? Essa é uma boa questão. O Rui Castro tem uma frase boa, eu não lembro dela inteira, mas ele fala que a melhor coisa é você escrever biografia de gente
broxa, que não tenha reproduzido, morta. Ele fala um monte de coisas que ele fala, evidentemente, caricaturalmente, assim, né, de forma caricata, mas que dá uma ideia do que ele acha das dificuldades que ele teve para escrever as biografias dele, né? O Garrincha foi uma delas, né? Garrincha foi uma delas. O que eu acho é que a gente não pode escolher por esse critério. Tem que escolher pelo critério da relevância. A grande relevância dessa figura e o fato de que você tem algum tipo de contribuição a dar na narrativa dessa saga, né? Eu digo, por exemplo, o Belchior estava vivo quando eu estava fazendo a biografia e eu tinha a expectativa de encontrá-lo. Eu ia atrás dele lá no Rio Grande do Sul, na semana em que ele morreu. Então, houve o destino aprontou para cima de nós dois. Imagina. Mas eu não tinha a expectativa de fazer com ele morto. Ele morreu, foi uma fatalidade, né? O Raul, ele viveu 44 anos. E foi o cara que a importância do Raul, a influência especialmente, o Raul faz a cabeça das pessoas. É impossível você pensar no Raul sem escrever livros sobre ele. Eu quero escrever mais. Já estou com vontade de escrever outro sobre ele. Dá para escrever outro livro sobre o Roberto? Dá para escrever. Eu tentei, nesse livro, contar a história, porque eu sabia que as pessoas não conhecem a história nessa inteireza. Desde o nascimento, desde antes do nascimento, né? Que a família dele viveu naquela pequena cidade de Mimoso do Sul, que é 40 quilômetros de Cachoeiro. Desde antes do nascimento, eu mapeei a trajetória dele. Mas eu acho, por exemplo, que você pode escrever um livro, como já escreveram, teve um menino, eu esqueci agora o nome dele, que escreveu um livro só sobre as críticas que o Roberto Carlos enfrentou ao longo da carreira. Ele pegou os jornais, as revistas, e compilou tudo aquilo e analisou. Eu não li o livro ainda, mas vou ler. É uma puta ideia. Uma puta boa ideia. Uma boa ideia, que eu digo, do ponto de vista de complementar. Porque ele vê como a sociedade viu o Roberto Carlos. Né? O meu livro tem, obviamente, isso também, mas o meu livro está nas pegadas do próprio Roberto. Ele segue as pegadas do próprio Roberto pela areia da Urca. E o Roberto está vivo. O que eu acho é que, como o Roberto é muito arredio para essa ideia de... Ele nunca foi... Por exemplo, eu escrevi artigos e mais artigos, toneladas de artigos sobre o Roberto nos veículos em que eu trabalhei. Né? O Roberto jamais se demonstrou contrariedade sobre uma crítica de um disco, por exemplo. Ele se dá muito bem com a repercussão pública do trabalho dele. Então eu achei que um livro era uma decorrência natural desse trabalho, sabe? Com certeza. Como eu fiz, a ideia é essa. JB, nosso tempo está terminando. Eu gostaria de te agradecer profundamente, foi uma honra te receber. Eu quero deixar esse tempo que resta para a gente, para que você fale sobre... Né, você se despeça da gente e fale sobre o seu próximo projeto. Né, que vem por aí? Olha, eu tenho, na verdade, e como eu coincidiu que eu lancei o livro do Roberto, que é um trabalho de fôlego e tal, eu lancei também esse livro aqui, O Último Pau de Arara, que é uma biografia do meu pai, da minha família, da migração. A gente veio de Pau de Arara do Nordeste para o Paraná, para o norte do Paraná, na década de 60, meados da década de 60. E essa história era uma história que estava quicando na área, que eu vinha recolhendo fragmentos dela há alguns anos, então eu fiz esse livro.
como eu tenho 2 livros saindo, né, do prelo agora, saindo do forno, eu pretendo me dedicar nos próximos meses a fazer uma horta, plantar, talvez eu estou pensando ambiciosamente, talvez aspargos, porque eu gosto muito. Mas eu ainda não sei qual vai ser o próximo projeto. Em breve eu terei uma ideia. Então tá joia. Eu espero te receber novamente, da gente conversar sobre o próximo e sobre todos os que virão, tá bom? Muito obrigado. Valeu, meu querido. Um grande abraço. Obrigado a todos. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, JB. A gente vai ficar aqui. O Trem das Lives se despede. Nós vamos deixar esse vídeo disponível no YouTube. E eu agradeço também a todos os demais que compareceram aqui. Muito obrigado, dizendo a vocês que a live vai ficar disponível e nós nos encontramos no próximo domingo. Muito obrigado, boa noite a todos.